Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. No vídeo de hoje é a primeiríssima aula do meu curso de Aprendendo a Programar em Ruby para Iniciantes. Se você quer saber o que está por vir nesse vídeo, continue aí. Muito bem galera, finalmente depois de muitos meses de preparo, o curso de Aprendendo Ruby para Iniciantes está saindo do papel. Nesse vídeo de hoje eu trouxe alguns slides de introdução, porque como o curso é para iniciante, eu quero explicar mais ou menos o que é programar, como que funciona essa área, o que você deve esperar e o que você deve esperar também do curso. Então são alguns slides, nós vamos conversar rapidamente e aí nos próximos dias, nas próximas semanas, o curso vai saindo aos poucos pelo YouTube. Então é muito importante, não deixe de se inscrever aqui no canal, não deixe de apertar o sininho para você receber a notificação e já dar aquele like nesse vídeo, tá ok? Então vamos começar aqui nos slides. Acho que nada mais justo do que começar uma apresentação falando um pouco sobre quem sou eu, com que propriedade que eu vou ter de dar essas aulas. Bom, eu comecei sozinho na programação aos 13 anos. Aos 15, eu criei uma pequena empresa de desenvolvimento. Empresa, não era uma empresa, não estava registrado, mas eu fazia alguns serviços. Inclusive, se você digitar na internet avancoweb.com, você vai conseguir ver a cara dessa empresa que eu criei. Experiência profissional. Eu tenho mais ou menos 11 anos de experiência profissional. Comecei em 2008 na Globo.com, no Rio de Janeiro, e trabalhei lá até 2017, onde em 2017 eu fiz uma mudança, não só de empresa, mas também de área, e vim morar em Berlim. E aqui estou, em Berlim, trabalhando para uma empresa chamada Blacklane. Se você quiser mais informações sobre mim e ficou curioso, você pode estar acessando o meu site, que é o meu pequeno portfólio, rafaelbiriba.com. Você pode estar indo direto lá no meu LinkedIn, ou você pode estar indo lá no meu GitHub para ver alguns códigos que eu já fiz na vida. Tá ok? Vamos então dar prosseguimento ao nosso curso. Por que programação é importante? Qual é a relevância? Por que as pessoas têm que saber programar? Bom, a programação ela é importante porque ela está ao nosso redor, ela está presente desde cafeteiras até carros. Esse foi o melhor exemplo que eu consegui dar. O mundo ele já é todo digital, tem pouca coisa hoje que é feito manualmente. Então, se você já teve a oportunidade de visitar uma loja, eles estão trocando os caixas por atendimento eletrônico. Dentro daquela maquininha para fazer o atendimento eletrônico, precisa de um código de programação para poder instruir a máquina o que fazer, como é que você calcula o valor, como é que você faz o débito no cartão de crédito e por aí vai. Trouxe outro exemplo aqui muito legal. Isso é um sistema de monitoramento de estacionamento. Você, como desenvolvedor, como programador, você pode ser contratado por uma empresa para fazer um sistema desse, um software desse. E como você pode conferir na imagem, é uma câmera que faz uma análise de imagem. Isso é uma programação super avançada para você detectar ali onde que tem carro e onde que não tem. Por exemplo, quando você chega no estacionamento, o sistema já poderia dizer para você, estaciona ali no 100, tem uma vaga lá, ou no 50, e por aí vai. Eu trouxe alguns exemplos para vocês verem a relevância da programação no nosso mundo. Essa imagem agora é a Amazon. Se você já conhece a Amazon, acho que no Brasil é amazon.com.br, se você comprar alguma coisa na Amazon hoje, o seu produto ele sai das prateleiras de forma automatizada. Então, como você pode ver, a Amazon tem centenas de robôs nos armazéns e esses robôs ficam mexendo prateleira para um lado, prateleira para o outro, automaticamente sem bater. Então, você imagina que a equipe de desenvolvimento que tem por trás, para você poder orquestrar esses robôs de forma que eles não colidam, que eles levem as prateleiras para o lugar certo, para o que ele tem que fazer. Então, tudo isso exige programadores e é importante, porque imagina se todos esses robôs que a gente está vendo tivessem que ser feitos por máquinas e por pessoas, o tempo que isso ia levar. Então, automatizar as coisas traz essas vantagens. Trouxe aqui mais um exemplo muito interessante. Esse aqui é um robô que faz carne de hambúrguer. E esse robô ele é equipado com vários sensores para poder fazer isso. Ele tem não só os motores para movimentar o braço, mas o braço ele consegue saber se ele está carregando um hambúrguer ou não. Ele consegue ver a temperatura do hambúrguer para saber se está pronto.
e ele tem ali todos os sensores para fazer o hambúrguer perfeito. Então, considerando aí esse exemplo que eu dei, dentro desse robô tem que rodar um código, uma programação para que ele funcione. E essa programação vai desde mexer o braço robótico ali horizontalmente, verticalmente. Ele precisa de programação de sensores, você precisa escrever no código: ei, se a carne chegar a 100 graus, vai lá, move o braço 30 centímetros para o lado, 20 centímetros para o outro, vai na direção da carne e pega ela por baixo. Então você tem aí um sensor de proximidade e você tem que calcular isso. Se você estiver chegando perto da carne, desacelera e aí você desce. E quando você pegar a carne, você tem aí um sensor de peso para o robô saber que ele pegou a carne. Isso tudo são códigos que você vai ter que escrever para você fazendo a leitura desses sensores, as validações. E quando eu pensei nesse exemplo e comecei a escrever, a primeira coisa que bateu na minha cabeça, se eu fosse um iniciante, se eu não soubesse o que é essa área de programação, é uma coisa mais ou menos assim. É um monte de linha de matrix, algo meio confuso. A gente tem esse costume de olhar para as coisas e achar que elas simplesmente funcionam. Você tem ali um micro-ondas, você tem ali uma cafeteira, você aperta... Você nunca parou para pensar nisso, mas se você tem ali um micro-ondas, uma cafeteira, principalmente o micro-ondas, que você tem que apertar ali a função, coloca quanto tempo você quer, você aperta o botão, você nunca parou para pensar que aquilo ali precisou ser programado. Alguém ali teve que escrever: se você apertar a potência 70, eu tenho que esquentar mais ou menos o micro-ondas. Isso foi escrito no código e colocado dentro do micro-ondas. Então a sensação que dá é mais ou menos assim, uma matrix. E agora, presta bastante atenção nesse vídeo que eu vou trazer, que ele é muito legal. Ele traz uma evolução do que acontece desde 1980 com as coisas que estão ao nosso redor. Então ele trouxe aí uma mesa equipada de coisas, desde livros, jornais e canetas. E ele vai tocar mais uma vez. E aí tem telefone, cola, lápis, o globo terrestre ali. E agora ele está simulando o que foi acontecendo ao longo dos anos com o lançamento dos aplicativos. Então, se você comparar aí ele começa em 1982, com o ano que a gente está hoje, tudo isso que você está vendo na tela foi convertido em aplicativos. Então, hoje você tem um aplicativo para fazer leitura, o calendário que estava na parede virou o Calendar do Google, o mapa, o globo que estava ali terrestre virou o Google Maps. E tudo isso que eu estou dizendo, todos esses pequenos aplicativos, no final ele colocou todos os ícones, cada um deles precisa de desenvolvedor, precisa de programador para escrever os códigos. Cada um se comporta de uma forma diferente, cada um tem regras e tem funcionalidades diferentes e você precisa escrever cada uma delas manualmente, linha por linha. E já que a gente está falando de linhas, eu trouxe um exemplo da internet. O Minecraft está ali, que é um jogo super popular hoje em dia. E olha quantas linhas de código tem no Minecraft. E essa reportagem eu acho que é de 2010 ou 2015 do Minecraft. Eu não cheguei a clicar para ler, mas o que eu queria trazer embaixo era a reportagem do Google. Pela revista Wired, que é uma revista legal. Essa reportagem é de 2015, ou seja, tem 5 anos isso. O Google tinha 2 bilhões de linhas. Agora você imagina a quantidade de programadores que são necessários para manter todas essas linhas. Agora você imagina a quantidade de 2 bilhões de linhas e você tem que lembrar disso na hora que você estiver ajeitando o código. Então é uma área, a programação em si ela é muito importante. E como que seria essa área de TI, essa área de tecnologia? Para você que está caindo aqui de paraquedas nesse vídeo e você quer saber mais ou menos como é a área. Bom, eu trouxe aqui mais ou menos uma composição básica da área. Então eu dei um exemplo. Vamos supor que a gente quer montar uma equipe necessária para fazer um site qualquer. Sei lá, um portal novo, um G1 novo. Nós vamos precisar de arquitetos da informação. Cada tópico desse que eu trouxe são especializações. Algumas você faz a mesma faculdade e quando eu falo de especialização não entenda como medicina, que você vai virar cardiologista ou outra coisa. Quando você fala de TI, essa especialização você faz sozinho. Na maioria das vezes, ou você entra numa empresa e lá dentro da empresa você vai começar a trabalhar numa área e ali você fica e você vai ficando mais experiente naquilo. Dentro da equipe que você vai ter, você tem o arquiteto de informação, que é basicamente a definição de arquiteto, é um cara que faz projetos. O arquiteto ele faz exatamente isso. Você vai dizer para ele que você quer fazer um site novo, você quer que o seu site tenha isso, e o arquiteto vai sentar e vai começar a desenhar no papel como esse site deveria se comportar.
junto com os arquitetos trabalham os designers, para poder fazer a página bonitinha, se for um jogo, para poder fazer o desenho do jogo bonitinho. Também tem a galera do UI, que é o pessoal que cuida da interface. UI é interface, é User Interface. Então essa galera é especializada. Se eu não me engano, tem um curso, acho que o curso de designer em si, ele aborda esse designers e UI, ele é um curso na faculdade. Então essa é uma galera que entende como as pessoas pensam e consegue projetar sistemas, desenhar os sistemas em cima disso. Desenvolvedores é o que a gente vai abordar aqui, é o foco dos próximos vídeos. Esse curso é para se tornar um desenvolvedor. Além disso, nós temos testadores, que são pessoas que testam para ver se a aplicação está funcionando. Nós temos pessoas que trabalham com banco de dados, também assunto para depois, mas banco de dados é um sistema que armazena os seus dados e você tem que escrever funções para poder buscar esses dados nesses sistemas. Tem a equipe de segurança para saber se seu código está funcionando direito, se a sua empresa não vai ser hackeada. E tem aí os gerentes e a galera aí gerencial que cuida desse pelotão todo. Isso é a composição básica da área de TI. Só coloquei aqui mesmo por questão de curiosidade, só para você saber que como desenvolvedor numa empresa de desenvolvimento, você é apenas ali um pedacinho. Existe todo um ecossistema para fazer um site. Não significa que você não consegue fazer sozinho. O desenvolvedor ele pode fazer todos esses papéis aqui. Por exemplo, abrir uma empresa nova. A empresa só tem dinheiro para 2 desenvolvedores. Eles vão contratar 2 desenvolvedores. Esses caras vão se virar para fazer arquitetura, para fazer o design, para testar e para testar a segurança e por aí vai. Como você pode ver, eu sou um desenvolvedor e eu não tenho muitas habilidades de design. Por isso que esse meu slide está super feio. Mas eu fiz alguma coisa, eu me virei. Na ausência de um designer, eu consigo fazer alguma coisa. E é assim que funciona. É uma área onde é movida por curiosidade. Você tem que estar sempre buscando conhecimento por conta própria e se virando no que der. E aí o que faz então um desenvolvedor? O desenvolvedor ele basicamente estuda, analisa e projeta soluções para resolver determinados problemas. Eu peguei essa frase do Google. E é verdade. Então, quando você entra numa empresa, os seus primeiros dias na empresa é você entender o que aquela empresa faz. Depois eles vão te dar problemas e você vai ter que olhar para os problemas e pensar qual é a melhor forma de resolver aqueles problemas. E depois disso você vai projetar uma solução e aí depois disso você vai sentar e começar a escrever os códigos, provavelmente junto com outras pessoas. E nesse meio tempo ali de analisar e projetar, você vai sentar em salas de reuniões muitas vezes para discutir com outros desenvolvedores. E aí eu dei um exemplo ali. Você pode criar um sistema de estacionamento, que nem a gente mostrou lá no início, para controlar o fluxo de carro de um shopping. Talvez, é claro que um shopping jamais contrataria desenvolvedor para fazer isso, porque já existe sistemas, você pode simplesmente comprar. Mas, de repente, um dia um shopping pode querer uma equipe de desenvolvimento para fazer os sistemas do shopping. Não sei, porque eles podem. E aí você pode ser contratado para fazer um sistema de estacionamento. Nos seus primeiros dias o cara vai te explicar como funciona o estacionamento e a partir disso você vai projetar as soluções, começar a escrever e depois de algumas semanas, alguns meses, o sistema vai estar no ar. Então, isso que faz o desenvolvedor. E o que você precisa para você fazer isso? Conhecimento é a base de tudo, né? Para qualquer área. Mas você precisa de conhecimentos e metodologias de desenvolvimento e linguagem de programação. Veja aqui bem, deixa eu trazer o ponteiro, linguagens. É muito comum um desenvolvedor saber mais de uma, porque são muitas, arrisco dizer que são centenas de linguagens de programação. As linguagens resolvem determinados problemas. Tem linguagens que são mais rápidas para botar no micro-ondas. Por exemplo, a gente não pode botar um Ruby dentro do micro-ondas. Primeiro que Ruby é uma linguagem um pouco pesada. Ela é fácil, só que você tem uma troca. Por ela ser fácil, ela é um pouco mais pesada, ela é um pouco mais lenta. Então, se você for trabalhar no micro-ondas, você precisa saber outra linguagem de programação. E quando você faz sistemas, por exemplo, sistemas para a internet, isso também conta. O Ruby ele é ótimo para fazer sites, funciona que é uma beleza. Mas se você tiver, por exemplo, um site que demanda muita audiência, ali você vai ter que colocar um pouco mais de tecnologia, porque o Ruby já começa a ficar lento para isso. Então, a linguagem de programação está ali para resolver determinados problemas. Para o problema A você usa uma linguagem, para o problema B você usa outra linguagem.
Eu só sei uma. Posso utilizar a mesma linguagem para tudo? Pode. Vai funcionar? Vai. Vai ser lento às vezes? Vai. Mas vai funcionar. Mas entenda, como programador você tem que ter sempre curiosidade de ver o que está acontecendo no mercado, linguagens novas e correr atrás desse conhecimento. E aí eu trouxe aqui algumas imagens para ilustrar, para só não ficar falando. E aí tem um exemplo aí de um pedacinho de um código em Ruby. E isso que eu botei ali no título, o que faz um desenvolvedor? O que faz um desenvolvedor é olhar para essas letrinhas o dia todo. Você vai ser amigos dessas letrinhas. Lembra que eu falei que o Google tem 2 bilhões de linhas? Isso foi em 2015? Esse códigozinho tem 16 linhas e como você não sabe programar, você não sabe mais ou menos o que ele está fazendo. Apesar que o Ruby ele é bem fácil de ler, mas você não tem mais ou menos uma noção do que está acontecendo nesse código. E como desenvolvedor, você vai ter que se familiarizar com essa rotina de abrir editor de texto, escrever código, trocar código e por aí vai. É isso que faz um desenvolvedor. Além disso, muitas reuniões, como eu disse para vocês, tem que sentar junto com o seu time para poder planejar o que vocês vão fazer, para que você não tenha 2 pessoas fazendo a mesma coisa, por exemplo. Essa aqui seria uma estação de trabalho típica, essa é bem fácil de encontrar. Eu agora estou gravando esse vídeo utilizando a minha estação de trabalho aqui, tem um monitor na minha frente, um monitor na vertical, esses dois estão na horizontal, eu tenho um na vertical que eu consigo ler o código, eu consigo ler mais linha de código na vertical e tenho mais um notebook aqui do outro lado. E por incrível que pareça, não é necessário, mas dependendo de como você trabalha, eu gosto assim, porque eu consigo dividir meu trabalho em várias telas. Mas você pode trabalhar numa tela só. Mas esse setup ele é muito comum em uma empresa. E é assim que a galera geralmente senta em empresas de desenvolvimento. Você tem ali mesões e cada um tem ali a sua mesa, o seu espaço. E dessa forma você pode ter, por exemplo, essas 4 pessoas que estão de costas, elas podem ser um time e aí facilita a comunicação dos membros do time. E agora, mercado de trabalho. Já falei a importância da programação, já falei por que você tem que virar desenvolvedor, por que é importante. Já mostrei o que faz, já mostrei a área de trabalho. Agora, vamos falar do mercado de trabalho. Como é que está o mercado de trabalho? Bom, eu trouxe aqui uma reportagem de 2020 do O Globo, dizendo que tem um déficit de profissionais, 24 mil profissionais por ano. Isso é no Brasil. Eu deixei o link ali na lateral se você quiser acessar depois. Esse aqui é de outubro de 2019. Em 2024, vamos ter uma falta de 290 mil profissionais. E isso também é no Brasil. E agora vamos trazer notícias em inglês, do exterior. Em 2020, ou seja, já estamos em 2020, estima-se que vai ter 1 milhão de empregos nos Estados Unidos que não vão ser preenchidos porque são empregos de desenvolvimento. E aí eu coloquei ali embaixo sublinhado, olha, a América, Europa, Austrália, Canadá, eles dão incentivos para os desenvolvedores para imigrar, que foi o meu caso. Eu recebi uma proposta de uma empresa aqui de Berlim e aí eu pude me mudar do Rio de Janeiro para Berlim. Não é só a Alemanha que faz isso, é o mundo todo. Há um déficit de profissionais para todos os lados. E lá no finalzinho dessa apresentação eu vou te explicar por que isso está acontecendo. Mas essa é a realidade hoje do mercado de trabalho. Trouxe mais uma aí de 2019, dizendo que vai ter 1 milhão aí de vagas abertas. E essa reportagem da CNBC ela é muito interessante porque ela incentiva os leitores dizendo que você poderia sair da sua indústria, da sua área atual e ir para a área de tecnologia, porque ainda não está tarde para você aprender. E esse é o foco desse slide, dessa introdução, para motivar você e dizer que não é tarde para aprender. Você ainda consegue se tornar um desenvolvedor, você ainda consegue cair nesse barco aí de grande oferta de emprego que está acontecendo para todos os lados. Achei aí na internet os salários de 2020 no Brasil para desenvolvedor. Então são 2 gráficos, por causa que difere um pouco da sua senioridade, da sua experiência. Então, dependendo da sua experiência, você começando ali, você provavelmente vai achar empregos fáceis de R$2.000, R$3.000 e isso vai subindo ao longo da sua carreira. E aí, dependendo do cargo que você tiver, da responsabilidade,
Eu quis só trazer valores de salário em mente para você ter mais ou menos uma noção de quanto você consegue tirar, e isso é facilmente. Você consegue empresas no Brasil que pagam melhor do que essas médias. Empresas, por exemplo, no Rio de Janeiro, Globo.com, Uber está presente hoje no Brasil, acho que em São Paulo. Tem várias empresas, essas empresas grandes, elas pagam melhor. Então, se você conseguir aprender programação e chegar no nível de excelência no que você faz, você consegue aplicar e facilmente você consegue entrar em empresas. E vale ressaltar que essas empresas contratam sem ter graduação na faculdade. Então você pode só estudar programação, ficar bom no que você faz, aplicar e conseguir um trabalho. É fácil assim, porque está faltando gente. E é isso, gente. Tecnologia é linda. Trouxe mais um gifzinho. Esse gif é de um carro Tesla. Ele mostra mais ou menos o que o carro enxerga pelas câmeras que tem no carro. E aí você consegue ver na imagem que ele detectou a placa stop, é por isso que apareceu stop ali. Deixa o vídeo voltar, você vai ver quando o carro está se aproximando, ele marca de vermelho, ó, nesse segundo agora. Ele detectou a placa lá longe, eu nem consegui com meus olhos ver a placa, e o sistema viu. Ele consegue, você vê ali nas linhas verdes e vermelhas, ele consegue ver a linha do chão e assim ele consegue dirigir o carro. Isso tudo tem que ser programado por alguém. Alguém teve que fazer um código-fonte, para poder ensinar o carro a se dirigir sozinho na rua. Então a tecnologia ela é tão linda que até isso dá para fazer. E aí, sobre a carreira. Vamos lá. O segredo da carreira está na dedicação e no tempo que você coloca no aprendizado. Então eu queria que você não encarasse essas aulas como uma possível fonte de renda, porque a programação ela exige tempo para estudar, exige muita prática, e para você ser bem sucedido como programador, o sucesso ele vem do seu estudo e da sua curiosidade. Então, as aulas vão te dar um incentivo, corre atrás disso, vai no Google, vai no YouTube. O YouTube tem tanta gente dando aula que eu quase desisti do curso, porque já tem lá o conteúdo. Só que ainda assim eu resolvi fazer a aula porque talvez a minha didática seja uma didática diferente dos outros e auxilie você. Eu quero também ser mais um para estar lá dando oportunidade às pessoas a aprender a programar. Então fique com isso na sua cabeça. Mais para frente eu vou falar um pouco sobre o porquê que você tem que estar sempre estudando, mas fique com isso na sua cabeça, é uma área que muda rápido e você precisa estar realmente se dedicando, você precisa gostar, não adianta você fazer porque paga bem, porque você não vai conseguir progredir. Aí exatamente o que eu queria dizer, tem uma das áreas mais difíceis do mercado de trabalho em geral, requer estudos constantes, você tem que deixar sua curiosidade fluir dentro de você, porque o conhecimento vai vir junto. Por exemplo, imagina que eu esteja introduzindo um conteúdo novo na aula, a aula acaba, você tem que correr na internet e pensar, meu Deus, isso é muito legal, o que será mais que eu posso fazer? E aí o conhecimento vai vir naturalmente, fruto da sua própria curiosidade. De um mês para o outro, a gente tem tecnologias novas aparecendo, linguagem de programação novas. Por isso existem profissionais formados no curso de TI que não conseguem emprego, porque ele estudou numa faculdade de TI e no final da faculdade, a faculdade ensinou para ele alguns conceitos básicos que ele não se aprofundou. Então, quando você joga esse cara no mercado de trabalho, ele não tem o necessário para preencher as vagas. Por exemplo, a gente mostrou ali o carro do Tesla na rua. Eu não me acho capaz com 10 anos de experiência, não me acho capaz de escrever códigos que faz uma análise visual. Isso é muito complicado, isso é uma tecnologia que eu nunca trabalhei. É claro que pela minha experiência, se eu quiser aplicar para trabalhar na Tesla, eu vou estudar essa tecnologia e vou conseguir entrar na empresa. É simples assim, mas você tem que estar sempre com isso na cabeça, que há uma necessidade de ter que ficar se atualizando. Por exemplo, se você conseguir aprender Ruby ainda está em alta, tem muitas vagas aqui em Berlim. Se você um dia aprender e ficar bom, eu vou estar mais do que feliz em receber o seu currículo e conseguir uma vaga para você aqui em Berlim. Tem várias para Ruby. Só que eventualmente daqui a 5 ou 10 anos, alguém vai criar uma linguagem de programação muito mais fácil, muito mais legal e as empresas automaticamente vão deixar de usar Ruby. E ao longo dos anos, as empresas vão trocar para uma linguagem diferente e somente empresas antigas vão utilizar Ruby. E aí você começa, é o que aconteceu, por exemplo, com linguagem de programação super velha, sei lá, COBOL, que é uma linguagem super antiga. Há muitos anos atrás era uma linguagem que tinha vaga em tudo quanto é lugar. Só que as empresas atualizam os programas, atualizam os códigos, e aí o cara que sabia muito COBOL e não estudou mais nada, hoje não consegue emprego em lugar nenhum. Então,
tenha isso na cabeça. Há uma falta global de desenvolvedores, mas existe essa falta porque a galera não quer estudar. A galera fica no conforto de eu ser uma linguagem só, isso é suficiente. E não é. Então é uma carreira que exige que você goste, porque naturalmente você vai aprender. O que você vê na faculdade não é suficiente, como eu acabei de falar. A tecnologia está avançando mais rápido do que as matérias na faculdade conseguem mostrar. Então, é por isso que as empresas elas empregam os programadores sem nenhum diploma, porque eles não têm outra opção. Ou eles empregam a galera sem diploma, ou eles ficam sem vaga, porque a galera que tem diploma não consegue, não sai da faculdade pronto para enfrentar ali o desafio da empresa. Vale ressaltar também que estágio é uma coisa muito importante. Se você estiver assistindo esse vídeo, você está cursando uma faculdade de TI, valorize o seu estágio. Não aplique para a primeira empresa que você achar. O estágio é onde você realmente vai adquirir o seu conhecimento básico, conhecimento profissional. Quando eu apliquei para a Globo.com, eu apliquei 2 vezes até conseguir passar. A primeira vez eu fui reprovado. Então, bata na tecla para você entrar em empresas boas. Olhe na internet, pergunte a alguém para você estagiar em empresas de referência, para você conseguir a experiência e aprender com profissionais que já estão ali bem encaminhados no setor. Então é isso, mesmo sem faculdade, se você aprender as metodologias e eu botei linguagens, mas se você aprender a metodologia direito e você aprender Ruby direito, mesmo sendo uma linguagem só, você já consegue arranjar um emprego. Depois que você aprende a primeira linguagem, todas as outras linguagens é mais ou menos a mesma coisa, só muda ali uma besteirinha aqui e uma besteirinha ali. O conceito básico é o mesmo, por isso que não é tão difícil você conseguir aprender outras linguagens. Finalmente, depois de 30 minutos, vamos falar sobre o curso. Vamos lá. Eu deixei em todos os slides, a partir de agora, você precisa estudar por conta própria. Não tire isso da sua cabeça, porque o curso que eu montei não foi feito para te ensinar tudo que você precisa saber. Ele foi feito para te dar uma ideia do que você precisa no curso. Então, a ideia do curso veio de 2019. Então, mesmo sem experiência de professor, eu quis aceitar esse desafio, essa responsabilidade de fazer esse curso para você. Eu espero que o material tenha ficado bom, eu espero que o vídeo tenha ficado bom, para que isso possa explicar a programação para um iniciante, ou pelo menos se conseguisse acender uma fagulha, eu já estaria satisfeito. Então, mais uma vez, estudar por conta própria. As videoaulas que eu montei, elas explicam brevemente os conceitos, com exemplos práticos. Eu vou explicando e vou dando exemplo. No final, eu aplico um exercício, eu explico o exercício, e aí no vídeo seguinte, para não ficar no mesmo vídeo, eu faço a correção comentada desses exercícios, né? Exercício por exercício. Então, após cada aula, dedique o tempo necessário para você rever o que eu expliquei. Lembrando que o que eu vou explicar não é suficiente. Eu até dei um exemplo ali. Se você aprendeu a somar, você agora precisa entrar na internet e descobrir como é que faz para subtrair. Não se, ele me ensinou a somar. Tudo bem, agora eu vou esperar. Um dia o Rafael vai fazer um vídeo me ensinando a subtrair. Não. Não se atente, não me espere. Aqui mais para frente eu vou mostrar a agenda do curso. Não me espere pelos vídeos. Se você sentir vontade no seu coração, não espere nem o próximo vídeo. Pega a agenda do curso, copia e cola todos os termos que eu coloquei ali na agenda e cai dentro. O YouTube está cheio de gente explicando já. E já vai aprendendo, não precisa esperar por mim não. Eu só peço que depois você volte e dê like, né, e curta os meus vídeos para poder dar um suporte aqui para o canal. Mas o mais importante, o objetivo disso, tudo que eu estou fazendo, esse tempo que eu estou investindo aqui, é para que acender uma centelha dentro de você. Mais uma vez, você precisa estudar por conta própria. As aulas elas estão divididas entre os conceitos básicos do Ruby que eu julguei necessário explicar. Então, se você está assistindo minhas aulas e você já é um desenvolvedor super experiente, as aulas são bem básicas. E eu não cubro todos os conceitos básicos. Eu vou mostrando pequenos pedacinhos que vão te proporcionar ali a ferramenta ou a direção para você poder ir no Google, ir na internet e pesquisar mais. Eu até dei um exemplo ali. Eu já gravei a aula de operações matemáticas. Mais, menos, dividir e multiplicar. Mas existem outras operações que você pode fazer. Pegar resultado, o resultado da divisão, o resto no caso. Você tem que correr atrás disso. Porque se eu for te explicar tudo, eu vou basicamente ficar horas e horas fazendo um curso.
E no final das contas, você precisa estudar sozinho. Então, a ideia do curso é acionar essa centelha. E é o que eu acabei de dizer, a ideia é que você estude sozinho, buscando conteúdos na internet e usar os meus vídeos como base. Então vamos lá, qual é a pauta do curso? Vale ressaltar que esse plano de aula está em constante atualização. Então eu vou falar, esse é o vídeo de introdução, o próximo vídeo vai falar sobre a instalação do Ruby no Windows e no Linux. Depois, na parte 3, a gente vai executar um código em cima dessa instalação para você ver se está funcionando. E aí a gente vai começar a falar Ruby, as coisas básicas do Ruby 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou fazer uma apresentação falando como faz você pensar como um desenvolvedor. E aí no capítulo 12 vai ser uma revisão, porque até então você vai ter visto muita coisa. E o interessante é que no capítulo 12, olha aí, hein? No capítulo 12 eu vou introduzir um desafio que a gente pede para a entrevista de quem está entrando como júnior, né? Programador júnior, é o primeiro cargo. E vai ter um desafio desse nesse capítulo 12. Então, se você conseguir fazer, significa que você já está muito bem encaminhado, porque é um desafio de processo seletivo. E aí, essa parte do 13, eu ainda não terminei de montar, por isso que eu falei, a agenda vai mudar. Mas eu vou explicar aí um pouco sobre métodos, pattern code, vou falar sobre classes e objetos, aí são 3 aulas, e depois vai ter mais uma revisão de conteúdo com mais desafios, com mais exercícios, e essa é a ideia do básico que eu quero lecionar. Vale ressaltar mais uma vez que essa agenda pode mudar de um dia para o outro. Eu estou gravando essa aula de introdução, pode ser que amanhã eu mude tudo, assim. Tudo bem, eu já tenho gravado as aulas 2 e 3. Essas não vão mudar, mas o resto com certeza vai mudar. Talvez durante a gravação eu veja que a aula ficou extensa, assim como essa apresentação já tem 40 minutos. Se ficar extenso eu preciso dividir, então pode ser que o ponto 10 vire 10 e 11, e aí vai fazendo ficar mais e mais. Se você quiser o plano atualizado, você pode acessar aí curso programação, tudo junto, cursoprogramação.rafaberiba.com. Eu montei uma página onde eu vou colocar lá a agenda atualizada, vou colocar qual dia que vai sair as aulas, e aí conforme eu for lançando as aulas, eu vou atualizando essa página e vou colocando o link do YouTube, vou colocando os links dos exercícios corrigidos e por aí vai. Então a ideia é criar ali um site onde você possa entrar e verificar como é que está aí o planejamento do curso. Até se eu tiver algum problema do meu lado, eu consigo também trocar lá, por exemplo, a aula que ia sair no dia 22 não vai mais, vai sair no dia 29. Então esse link vai estar sempre atualizado até eu terminar de gravar o curso, até a gente chegar no último, e aí lá nesse site vai dizer que é a última aula, você vai saber que a aula acabou. Então, o site vai conter a agenda toda. Essa agenda ela vai estar em constante atualização. E aí é importante você estar sempre acessando esse site, porque talvez, se vocês reclamarem alguma coisa no comentário, ou vocês pedirem ajuda, porque vocês não entenderam alguma coisa, eu posso gravar uma aula 5C, 5D e reexplicar o conteúdo. Então, eu vou tentar ficar dando manutenção a essa plataforma, é uma página no meu blog. Então, sobre o curso, mais uma vez, quando que as aulas começam? Oficialmente as aulas já começou. Porém, como eu já tenho algumas aulas gravadas e vou gravar as próximas, eu vou fazer as publicações das aulas nas segundas e quintas-feiras, às 7 horas do Brasil. Talvez eu lance vídeos aos sábados da aula. É claro que no meu canal também tem vídeo sobre outra coisa. Talvez eu lance vídeo sobre outra coisa. Mas sempre vai ter vídeo de aula segundas e quintas. Talvez eu lance no sábado, porque, como você viu, são 18 tópicos e cada tópico tem A e B, ou seja, vão ser 36 vídeos. Se eu lançar 2 vídeos por semana, nós vamos ficar aí com 4 meses de curso e eu acho isso muita coisa. Então eu estou planejando lançar coisas no sábado também. E aí, se você acessar a página do curso, vocês vão ver exatamente os links para vocês assistirem às aulas ou a previsão de quando as aulas vão para o ar para você poder se organizar. O que você faz em caso de dúvida? Se você tiver dúvida, você pode usar os comentários do YouTube, porque eu recebo a notificação e eu vou poder responder você. Ou você vai poder utilizar os comentários na página do curso, porque é um blog, né? Então vai até o final e você vai poder deixar os comentários lá. Eu recomendo você deixar no YouTube, que fica mais fácil. E lá no YouTube eu consigo responder você e a gente consegue fazer ali uma forma de conversar. Se for um problemaço, de repente a gente pode mudar para e-mail, mas eu prefiro que seja ali pelos comentários do YouTube. Custo do curso. O custo é grátis. E eu adorei esse meme, porque é exatamente assim. Cara, é grátis.
Abraça isso e manda ver, porque é de graça. Em vez de você ficar na internet aí fazendo nada, sem fazer nada no Facebook, cai dentro do meu curso, instala o Ruby rapidinho na sua máquina e vamos aprender. Se não é para você virar um programador, estudar programação é legal porque te dá conhecimentos de programação e esses conhecimentos são úteis para a vida. Então, é interessante, é grátis. Boa aula e boa sorte. Eu espero que vocês curtam a aula. Foi feito com carinho e dedicação. Eu investi hoje, contando desde o momento que eu comecei os slides até o momento que eu estou gravando essa aula, eu gastei hoje 8 horas para preparar os slides, para ajeitar a agenda, para fazer essa gravação e eu ainda vou ter que editar esse vídeo. Então foi realmente feito com carinho. Eu aceito feedbacks negativos e positivos. Se você tiver alguma coisa para dizer, pode falar. E o mais importante de tudo, por favor, acessa aí rapidinho, vai agora aí, rapidinho, pausa esse vídeo, está no finalzinho, vai rapidinho, youtube.com/rafaelbiriba. Se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, vai aqui embaixo, ó, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, isso me ajuda um monte, até para eu poder, para me incentivar de fazer novos vídeos aqui para o canal. As primeiras aulas desse curso vai estar disponível já nos próximos dias. Se você estiver assistindo aqui no YouTube, já se inscreve aqui, ativa o sininho. Nos próximos dias, daqui a alguns, sei lá, uns 2, 3 dias, já vai pipocar uma notificação aí com a primeira aula do curso. Então, esses são os links importantes e relevantes. Curso programação.rafaelbiriba.com e o link ali do YouTube para você se inscrever. Obrigado aí por ter assistido até aqui. A introdução ficou realmente mais longa do que eu tinha imaginado, mas eu acho que eu cobri bem. Vocês agora entender perfeitamente o que eu quero com esse curso, o objetivo desse curso. Eu espero que vocês tenham uma boa aula e qualquer dúvida pode me perguntar que eu vou ajudar. Valeu, galera!